Boa noite, irmãos. Hoje, dia 21 de agosto de 2022, estamos dando início a mais uma live, diretamente da Sala Zoom. Quero desejar a todos que acompanharam pelo YouTube uma excelente live, que Yau e Yaush abençoe a todos. E assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Gratidão, Papai, por mais uma live, né, irmãos? Reunido com os irmãos, porque nós procuramos usar nosso tempo, o meio de comunicação, para estar em comunhão, uma comunhão verdadeira, não é uma comunhão fingida, uma comunhão procurando interesse egoísta, interesses particulares, porque que agrada o Papai é a comunhão entre irmãos. Isso que agrada. Não é chegar e não houve o arrebatamento, igual o Sardes não entende que o arrebatamento aconteceu. Qual que é o arrebatamento? O arrebatamento da representação de Filipe. Filipe foi arrebatado, mas ele foi arrebatado para o céu? Não. Foi arrebatado para outro lugar ainda na terra. Uma representação nossa que foi arrebatada, arrancado à força das garras da mulher. Das garras da mulher, porque nós vemos que ela estava o quê? Recebendo um espírito diferente. Um espírito que não era o espírito de alma. Estava indo o que após outro, estava se sujando. Quando nós vemos isso, irmão, hoje, nós entendemos sobre arrebatamento, entendemos sobre a redenção. É o que nós estamos aguardando, a nossa redenção. Mas o filho varão foi arrancado, a força da mulher foi dado para Micael cuidar. Por quê? Porque nós vemos claramente, irmão, que o invocar é o essencial. Nós temos que estar constantemente invocando a Yahweh. Por quê? Porque ele que nos libertou, foi ele que nos abriu os olhos, abriu os nossos olhos. Então nós temos que invocar, e o Papai Yaush, nós chamamos ele de pai porque ele é o nosso pai. Igual está aí na blusa do irmão Gilson Rodrigues, tá aí o pai de todos, e Yausha, pai dos 144 mil. Assim seja. E nós vemos, irmão, que Abraão é chamado de pai na fé. Imagina aquele que se entregou no madeiro por nós. Se entregou no madeiro por nós. Você vê que para eles é escândalo, algo assim tão claro que Yaush é pai. Tão claro. Por isso que é necessário sair fora dos ensinos de Sardes. E nós invocamos Papai Yaush, porque é o nosso pai. É o nosso pai. Então vamos estar invocando, irmão. Sempre começar com o invocar, orando, porque isso é uma forma de demonstrar para o papai que nós estamos caminhando, não é com as nossas forças, nós entendemos que nós estamos de pé graças a ele. Nós estamos de pé graças a Yahweh, grato a Yaush. Entende, irmão? Nós estamos de pé grato a eles, não é por conta de nós. Por isso que em Isaías 65 fala: consentir em ser buscado por aqueles que não invocavam meu nome. Aí voltou a invocar. Entende? Quando encontrou com o Ial, voltou a invocar, e invoca com todo amor, com todo carinho, com toda gratidão. Então vamos estar invocando, irmão. Os irmãos tomam a posição de oração para agradecer o nosso papai. Ó Yausha, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque tu é o nosso pai.
E assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Papai amado, Papai querido, somos gratos a Ti, Papai, por estar nos instruindo e nos fazendo, Papai, nos fazendo vaso de honra, nos tornando, Papai, nos lapidando, nos acrisolando para ser coluna e sustentáculo da verdade, Papai. Somos gratos a Ti. Estamos aqui nessa noite, Papai, para lhe agradecer e dizer que Tu é o nosso Pai. Tu é o nosso Pai. Somos muito gratos a Ti, Papai. Porque se estamos de pé aqui, reconhecemos que é pela Tua vontade, porque a Tua vontade sempre prevalece. Mas a vontade do ser humano é desfeita pelo vento, mas a Tua vontade prevalece, Papai. Gratidão por cada pedrinha aqui reunida. Traga-os em segurança, Papai. Traga em segurança o Teu ouro e Tua prata, para que seja acrisolado, moldado, para ser entregue, Papai, no Teu tempo. Clamamos a Ti neste momento, Papai. Nos instrua, nos fortaleça, nos dê, Papai, o maná, o qual nos alegra dia após dia, Papai. Dia após dia. Esse maná maravilhoso, vigorante. Gratidão a Ti pela vida do Teu mensageiro, que cuida do Teu povo com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, Papai. Gratidão a Ti por tudo que tens feito por nós. Somos gratos e abençoe o lar e a casa e a vida de todos que estão presentes na live e estão escutando, seja pelo YouTube. Pedimos a Ti, Papai, nos dê força e nos capacite conforme a Tua vontade. E assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yaush. Gratidão, Papai, né, irmãos? Papai Yaush. E quando nós pegamos lá, queria que os irmãos abrissem 1 Timóteo. 1 Timóteo 3,14. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, falo para os irmãos estarem sempre ruminando os estudos, irmão. Por quê? Porque através dos estudos da palavra do Papai, que mantém o quê? Mantém a nossa fé, a nossa esperança. E quando nós estudamos, quando nós estamos focados com aquilo que é pão, com aquilo que é pão, nós adquirimos força e não aceitamos de maneira nenhuma outro espírito diferente em nossa vida. Entende, irmãos? Mas quando nós acomodamos, quando se acomoda e fica disperso, procurando, perdendo tempo com aquilo que não é pão, o que acontece? Recebe um espírito diferente.
recebe um espírito diferente. Aí começa a agir começa a ver o que? As dúvidas. Começa a ver as dúvidas. E o papai vai nos entregar o que? O reino inabalável. Um reino inabalável. Nesse reino inabalável vai habitar só os fiéis, só aqueles que compartilham o mesmo espírito, compartilham o mesmo entendimento, que aceita ser dominado por Ial. Entende, irmão? Não vai subir aqueles divididos, não vai subir aqueles que duvidam. Entende, irmão? Por isso que as primícias das primícias, aqueles que abraçaram a fé, aqueles que compreendeu, se aperfeiçoou. Esse é o momento de nos aperfeiçoar. É o momento de nós procurar o quê? Santificar, irmãos. Por quê? Porque foi estabelecido um tempo para o filho varão. E o filho varão é filho do último Adão. E se a descendência do primeiro Adão era contado, imagina do último. Entende, irmão? Mas Ial não faz nada para chamar atenção, ele não quer agradar homens. Ele quer povos que não hão de trair, que não vão se rebelar lá em cima novamente, entende, irmão? Então temos que ser o quê? Temos que estar alicerçados, depositar toda a confiança em Ial, para adquirir força, para manter de pé. Porque quando há dúvida, aí que o inimigo age e faz aquela bagunça. E nós temos que o quê? Esvaziar de todo vinho velho, para que seja o quê? Seja recebido em nossa vida o vinho novo. Porque nós vemos que é uma mensagem nova, nunca foi dito nessa terra. Hoje nós entendemos por que as nações vão ficar o quê? Pasmadas. Vão ficar desorientadas, vão ficar encabuladas com tanta maravilha, vão ouvir coisas que nunca ouviram. E eles vão procurar entender. Por que eles vão procurar entender? Porque nós partimos dessa terra. Essa vai ser o quê? Essa vai ser a prova para ver quem está com razão, para ver qual vara foi aprovada por Ial. E quando nós bebemos dessa água, irmão, da água da vida, nós geramos vida. E vai ser o momento em que o quê? Filadélfia vai ser uma mãe, vai ser um exemplo, vai ser um exemplo para essa terra. Por isso que quando você pega aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, 14, fala assim: escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Ial, que é a igreja do Ial vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Coluna e sustentáculo. Aí quando você lê aqui, marca aí coluna. E quando você pega lá em Apocalipse 3, três 12. Fala assim: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Ial,
e daí nunca mais sairá, porque saiu uma vez. Saiu uma vez. E hoje, quando nós vemos Filadélfia, irmão, Filadélfia, quando você lê as cartas à igreja, você vê que é uma era diferenciada. É uma era diferenciada. E as eras da igreja começou lá atrás, na época de Pedro. Você vê que o mensageiro de Éfeso é Pedro. Então, você vê que os anjos apareciam para Pedro. E uma era tão amada que a era de Filadélfia, nós não vemos anjos, nós não vemos anjos aparecendo. Por quê? Porque eles estão aqui na Terra. É uma era composta de anjos. É uma era composta de anjos. E hoje nós entendemos o porquê quando pega aqui e fala assim: quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Iau. E dali nunca mais sairá, nunca mais sairá. E quando você volta lá em Timóteo, fala assim: escrevo-te, 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te essas coisas esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, saberá como proceder na casa de Iau, que é a igreja do Iau invisível, coluna e sustentáculo da verdade, que sustenta a verdade. Porque quando você vai lá em Daniel 8, Daniel 8:9. Por isso que é necessário, irmão, se despojar, largar toda a armadura de Saul, que é uma representação do mensageiro de Sardes. E hoje nós entendemos, né, irmão, o mensageiro de cada era, porque Iau, ele sempre fala através de um. Ele fala através de um. Sempre usa um como porta-voz. Sempre foi assim. Sempre usou um como porta-voz. E quando você pega as eras da igreja, não seria diferente. Não seria diferente. E quando você pega aqui em Daniel 8:9, fala assim: vamos pegar aqui no 10, vamos pegar aqui no 9. Daniel 8:9 fala assim: de um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. E chegou até exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército, sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Viu? Que ele derrubou por terra a verdade, se ergueu até contra o príncipe do exército. O príncipe do exército. E quando você vê aqui, derrubou por terra a verdade e teve êxito, por quê? Porque foi da vontade de Yahweh. Era necessário isso acontecer, irmão, porque o papai, ele queria o quê? Queria nos entregar um reino inabalável.
um reino o qual não havesse traidores. Porque você vê aqui, quando você pega aqui no 11, fala assim, chegou até a exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E quando você vê que abolindo o sacrifício perpétuo, por isso que você vê em Jeremias 11:19, destruamos a árvore com seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Porque quando você vê o Jesus, o sacrifício abominável, que por muitas gerações foi o que foi reconhecido, foi aclamado, foi exaltado por tanto tempo, esse sacrifício abominável. E você vê que esse que chegou até se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. E quando você pega aqui logo para frente, Daniel 12, Daniel 12:1. Daniel 12:1 fala assim, ó, nesse tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Viu? O grande príncipe, Micaial, que foi o quê? Lançado por terra, foi trago para essa terra, foi trago, porque quando você vê ele que fazia, quando você pega aqui em Isaías 63, vamos aqui em Isaías 63, irmãos. Ele que guardava o que? O santuário. E quando você pega aqui, porque Micaial, ele é o quê? É o ancião da igreja. E quando você pega aqui Isaías 63:18, Isaías 63:18, fala assim, por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muitos que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Porque esse exército, quando você pega em Daniel 8, esse exército que dava ouvido o príncipe, o grande príncipe Micaial, veio para essa terra. E quando você vê que ele sempre agiu que agiu sem querer fama, sem querer ser visto, para que a glória seja de Yahweh. Mas quando você pega as escrituras, você vê o relato sobre ele. E claro, e hoje nós entendemos por que é mencionado. Quando você pega aqui em Daniel 8:11 e fala assim, chegou a se exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário, porque ele guardava o santuário, pois era a tua casa, era a tua herança.
E quando você pega aqui, ele chegou até se exaltar contra o príncipe do exército, em Daniel 8, e você vai lá em Lucas, você vê passagens. Lucas. Lucas 1. Lucas 1 não, irmão. Lucas 2. Lucas 2:8. E esse pequeno chifre, nós já fez o estudo, é uma representação de Emanuel. E você vê que foi colocado o quê? O sacrifício abominável dentro do santuário. Porque quem guardava o santuário veio para essa terra. E nisso foi o que? Pisoteado o santuário. E quando você pega aqui em Lucas 2:8, fala assim, na mesma região havia uns pastores. Aqui está falando no nascimento do papai Yaucha. Fala assim, na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. O anjo do mestre apareceu e a glória do mestre envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Mestre, Machia, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido em volta, em faixa, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Iau, dizendo, glória a Iau no mais altos do céu, paz na terra aos homens que ele ama. Viu esse exército sempre agindo? E você vê que ao redor desse anjo se agrupou um grande exército celestial. Mas esse exército aqui de Lucas não está mais lá em cima, mas vai voltar. E quando você pega aqui, ó, em Lucas 22, por que, irmão, que nós temos que entrar nesses detalhes? Porque nunca foi dito para essa terra. Porque esses que agiam, mesmo tendo uma grande autoridade, era semelhante ao papai. Papai, mesmo ele tendo autoridade, tendo a forma de Iau, ele o quê? Ele nunca quis exaltação. Pelo contrário, ele fala, adorar somente Iau. Assim também eram esses anjos. Deixava que Iau aparecesse, porque Iau aparecendo, isso nos fortalece. Mas quando você procura se exaltar, quando você procura fama, isso desagrada Iau. E o espírito de Iau te abandona. Por isso que fala que a criança foi o que? Arrebatada para junto de Iau. Pois aquele que fala por Iau está cuidando, porque aquele que estava procurando fama, o espírito de Iau saiu. Por isso que o papai Yaucha deixou claro. Pedro, Satanás pediu insistentemente para se ir andar, mas eu intercedi por vós, porque o papai estava mostrando o final dos tempos, que Satanás está lá em cima e também
Ciranda, esses de Sardes, veste suja. Entende, irmão? Hoje você vê tantos irmãos que perderam a fé, foi tragada a fé por conta de palavras mal interpretadas, por falta de temor, por querer o quê? Entregar a Ial, fazer sacrifício a Ial, fazer aquilo que Ial não ordenou. Uma representação de Saul foi o quê? Foi entregar o quê? Foi entregar o sacrifício no lugar de Samuel. Não esperou o sumo sacerdote. E hoje, quando nós vemos isso acontecer, irmão, quando o mensageiro de Sardes, você vê que Saul, ele era mais alto do que todo Israel. Aí quando você pega Davi, ele era o menorzinho, tudo uma representação, nada debaixo do sol é novo, tudo se repete, porque não teve a humildade de esperar, olhos altivos. Nós vemos que através do mensageiro de Sardes, muitos perderam que a fé, foi tragada a fé, mas o filho, varão, foi arrebatado para junto de Ial, para manter o que a fé acesa, a esperança, para ser acrisolado, para ser entregue no tempo. Hoje nós vemos que muitos largou o maná para correr atrás de carne. Nós vemos que o que está mantendo de pé é a palavra do Evangelho eterno. Hoje nós vemos aí nos canais, vemos o único lugar que está tendo comunhão é em Filadélfia. Por isso que Sardes, vestes limpas, está sendo agregado. Que mantiveram o quê? As vestes limpas. E está se agregando, porque o único povo que manteve de pé é o povo submisso a Ial. Todos aqueles com os olhares altivos, aqueles que acham que é pela força dos braços deles, caíram por terra. Tinha canais aí, irmão, que tinha 320 mil inscritos. E você vê o papai nos alimentando a nossa fé diariamente através do seu mensageiro. E quando você pega aqui em Lucas 22, nos consolando, né, irmão? Lucas 22, 39. Fala assim, ele saiu e, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse-lhe: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se dele, mais ou menos a um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Aí no 43 fala: apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e cheio de angústia, orava com mais insistência. Viu que quando esse anjo apareceu, nisso houve o quê? Houve a consolação pelo papai. E ele começou a orar com mais insistência, porque é da vontade, no final dos tempos, que esse braço seja o quê? Revelado. Entende, irmão? E nós temos que estar direcionando o povo, porque você vê que Sardes fez o quê? Fez uma bagunça, o mensageiro de Sardes. E é necessário abandonar o vinho velho para receber o vinho novo.
Igual quando nós pegamos em Provérbios 3. Provérbios 3. Esperar os irmãos abrir. Provérbios 3, 5. Vamos começar aqui 3:3. Fala assim: o amor e a fidelidade não te abandone. Ata-os ao pescoço, inscreva-os na tábua do teu coração. E quando nós pegamos lá a carta de Éfeso, fala assim: porque abandonou o teu primeiro amor, porque viria o segundo amor. E quando você pega que não abandone o amor e o que? A fidelidade. Ata-os ao pescoço e escreva na tábua do teu coração, e alcançará o favor e o bom sucesso aos olhos de Yahweh e dos homens. Confia em Yahweh com todo o teu coração, não te enfies em tua própria inteligente. Viu? Não te enfies em tua própria inteligente. Em todos os teus caminhos reconheçam, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus olhos, teme a Yahweh e evita o mal. Quando você pega o mensageiro de Sardes, foi o que? Uma falta de temor, de zelo. E não evitou o mal, porque, irmãos, muitos relatos, quando você pega aí por conta desses relatos de arrebatamentos, muitos perderam o quê? A esperança. Foi tragado, mas aonde que habitou a morte, superabundou a vida. E hoje nós estamos vendo a água de Siloé correndo mansamente. E todos aqueles que recebem força. Todos aqueles que bebem, recebem força novamente. E mantém a força, mantém de pé. E quando você pega aqui no 3:7, fala assim: não seja sábio aos teus olhos, teme a Yahweh e evite o mal. E será saúde do teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra a Yahweh com tuas riquezas, com as primícias de tudo que ganhares. É igual quando nós pegamos e recebemos a revelação do papai, nós falamos que é Yahweh. Nós não fazemos assim: o nome foi nós que trouxe, foi eu que fiz isso, foi eu que fiz aquilo. Não é assim que funcionam as coisas. Tudo que nós recebemos foi grato a Yahweh, grato a Yahweh. E ele é o nosso pai. E nós ficamos alegres em chamá-lo de pai. Entende? Como que você faz um vídeo refutando Yahweh pai? Irmãos, isso é uma falta de sabedoria, uma falta de temor. Tem uma honra maior do que nós reconhecer não, ser reconhecido e muitas das vezes acolhido como filho de Yahweh. Entende? E quando nós honrar ele, é reconhecendo ele como pai, reconhecendo o sacrifício no madeiro. E aqui em Provérbios 3:9 fala assim: honra a Yahweh com tua riqueza, com as primícias de tudo que ganhares. E os teus celeiros estarão cheios de trigo. Os teus lagares transbordarão de vinho novo. No 10 fala: os teus celeiros estarão cheios de trigo. E Filadélfia é o que? A sexta era. Até isso o papai nos trouxe.
A sexta era a representação dos tempos lá de março, que na sexta-feira, no sexto dia, podia colher o quê? Porção dobrada do maná. Porque no sétimo dia não caiu o maná, então no sexto dia podia colher porção dobrada. E nós estamos aqui numa representação. Quando você pega o tabernáculo, é uma representação do que hoje nós estamos. A representação de tabernáculo móvel até ser coluna no templo. Por isso que pegamos e vemos em Filadélfia. Será coluna no templo. Será coluna no templo. E quando nós pegamos coluna no templo, nós sabemos que quem construiu o templo foi Salomão. Salomão que construiu a sabedoria, é uma representação da sabedoria. E a palavra lá em Filadélfia fala, venham logo, quem? A sabedoria de Yahweh, papai Yahweh. E vai o quê? Construir o templo. E vai colocar aqueles que mantiveram a fidelidade na terra como coluna. E sustentar da verdade. E quando você pega aqui, Provérbios 3:10, hoje nós entendemos como que o papai nos trata, irmão. Você pega as gravações do áudio, isso aí partiu de nós? Não, isso partiu de Yahweh. Yahweh que nos orientou. Grava os áudios. Hoje nós entendemos o alimento que vai ficar guardado nos celeiros. Hoje nós entendemos que vai ficar guardado para o resto, para os remanescentes. Hoje nós entendemos. Quando nós pegamos essa palavra, você vê que a palavra de Yahweh está sendo o quê? Armazenada para o sétimo dia, está sendo colhido porção dobrada do maná para o sétimo dia, porque não vai haver o maná. E quando você pega aqui Provérbios 3:10, fala, e os teus celeiros estarão cheios de trigo, os teus lagares transbordará de vinho novo. Aí no 11 fala, meu filho, não despreze a disciplina de Yahweh, nem te canse com a tua exortação, porque Yahweh repreende os que ele ama, como um pai ao filho que preza. É o que nós vemos hoje. Muitos, devido à instrução, à exortação, abandonam o caminho de Yahweh. Já não aparece mais nas lives, mas não entende que está passando por um momento de purificação, de acrisolamento, para ser entregue no tempo. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo, irmão, recebendo dessa terra coisas que não pertenciam a Yahweh. E nós estamos no momento do quê? De acrisolamento. Por isso que a mulher tem que manter o quê? Em silêncio, para ouvir as instruções que Yahweh está nos direcionando, para que nós venhamos o quê? Venha adquirir a purificação. É igual quando muitos irmãos recebem uma instrução, uma exortação, abandonam os caminhos. Por quê? Está com o coração ainda duro, está com o coração dividido. E o reino dividido não prevalece. Por isso que tem que ser unânimes, numa só fé, numa só esperança. Igual eu falo para os irmãos, a exortação, irmão, isso faz com que a pessoa se torne ainda mais sábia. E há um sonda e usa o teu mensageiro para nos instruir, para nos capacitar. E aqui fala, meu filho, não despreze a disciplina, nem te canse com a sua exortação. Não te canse com a sua exortação. E quando você pega lá em
Eclesiastes 8. Oito, 3. Eclesiastes 8:3. E eu falo para os irmãos, nós estamos, ainda falta alguns dias, e nós temos que procurar, irmão, ficar bonito. Não é por fora, mas por dentro. Entende, irmão? Bonito para Iau. Ser sincero com Iau. Iau, me sonda em tal área. Iau, me sonda e olha se tem algo errado. Nós temos que ser verdadeiro, irmão. Nós temos que aceitar que Iau vem o quê? Nos acrisolar. E quando você pega aqui em Eclesiastes 8:3, fala, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstine em má situação. Porque ele faz o que lhe agrada, porque a palavra do rei é soberana. E quem lhe diria o que faz? Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Viu? O coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Por isso que marcha, ele deixa o salmo. Ele deixa o salmo. Vamos estar abrindo lá salmo. E que a comunhão com os irmãos, o temor a Iau, seja a tua inspiração, irmãos. A tua inspiração ata ao pescoço o amor e a fidelidade. Você vê que Paulo, ele atou ao pescoço o amor e a fidelidade. Por isso que ele vai receber um galardão de honra e de muita honra, porque demonstrou a fidelidade até mesmo após a morte. E olha que eles eram o quê? Eles eram indigentes. E muitos hoje, irmãos, muitos hoje têm o privilégio de estar reunido numa live. Tem o privilégio de estar junto com o Filho do Homem. Antes de nós ler aqui o Salmo de Marcha, vamos estar abrindo lá Isaías, deixa aí aberto. É igual eu falo para os irmãos, isso não é eu, isso não é os ministros, isso não é de nós, irmão, essa inspiração. Não é Iau que nos inspira, é Iau que nos conduz, é Iau que nos chamou. Todos nós, você que está ouvindo essa live, é Iau. Nós temos que ser muito gratos para que nós alcançamos a cada dia o favor de Iau. E sejamos mais e mais e mais e mais inspirados. Quando você pega Isaías 53, não despreze, irmão, esse momento, não despreze que você está recebendo. Não seja um coração dividido. Não tenha um coração dividido. Porque aquele que tiver o coração dividido, irmão, não poderá subir. Por quê? Porque nós nós já vimos que o reino dividido não prevalece. E se subir um coração dividido, vai acontecer o que aconteceu. Então não vai ser permitido, porque a palavra de Iau vai se cumprir. Um reino eterno, inabalável, vai ser entregue a nós. Entende? Vai ser entregue a nós um reino inabalável.
e vai ser o reinado pelos séculos dos séculos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Entende? Então tem que ser o quê? Unânimes. Tem que ter uma só fé, uma só esperança. E jamais abandonar o amor e a fidelidade. Igual nós vemos uma carta tão linda de Filadélfia. E você vê que na era de Esmirna e de Éfeso havia manifestar de anjos. A nossa não acontece porque os que estão lá não é ao nosso favor, é contra nós. É contra nós. Entende, irmão? Por isso que nós vemos essa terra em justiça. Os que são inspirados era para estar sendo cobrado. E aqueles que era para receber inspiração, está sendo o quê? Desprezado. Mas nós não queremos nada, igual Abrão falou, nós não queremos nada que é teu. Nada daquele que é administrador infiel. Nós não queremos nada dele, irmão. Nada dele. Nós queremos só aquilo que Yahweh nos dá. E mais nada. Abrão, ele fala isso. Abrão, quando ele vai lutar contra aqueles reinos, e o rei de Sodoma chega e fala, me entregue as pessoas que eu te entrego, me entregue as pessoas que eu te entrego os bens. E Abraão, ele fala assim, não quero nada que é teu, eu só quero o que é meu. Os que vieram comigo, entende? Nós não queremos nada dessa terra, nada que pertence ao administrador infiel. Quando você pega aqui em Isaías, irmão. 53, né? 53:1 fala assim, quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahweh, ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Aí fala, não tinha beleza nem resplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Aí fala-se no 4. E, no entanto, era o nosso sofrimento que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós tínhamos como vítima do castigo, ferido por Yahweh e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por sua ferida fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errante, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E quando você pega, irmão, quando você vai lá em Colossenses, Colossenses 1:20. Colossenses 2:20 fala assim, 1:20. Colossenses 1:20. Fala assim, e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue do
madeiro. Viu por quê? Porque quando fala que reconciliar por ele e para ele os seres da terra e do céu, são esses que vieram à terra. Quando você vê esse exército celestial, que era oculto, que era escondido, você vê que as denominações, elas nunca conseguiria compreender essas coisas. Quando fala reconciliar os seres do céu, são aqueles que viriam no final dos tempos, viriam no final dos tempos. E quando nós pegamos, irmão, a representação do sacrifício das duas rolinhas, uma era morta e a outra era solta no campo para purificar o campo, uma representação daquele que vem no final dos tempos pregando o quê? Pregando evangelho eterno, sem fermento. Por isso que quando você pega lá em Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse 14, 6. Que é uma representação daquela rolinha que era mergulhada no sangue da ave morta. E o que o irmão hoje trouxe, uma representação de Isaac, que foi poupado, porque quando nós vemos aquele que viria no final dos tempos, Micaial, ele também é referido como o quê? Como uma ovelha, como cordeiro. É uma representação do que passou, irmão, não de uma forma exata, mas semelhante. Quando você pega Isaac, ele foi poupado, uma representação de Micaial. Micaial vai ser poupado. Vai ser poupado. Por quê? Porque o sacrifício do primeiro cordeiro já foi o suficiente, irmão. Foi o quê? Foi derramado um sangue mais eloquente do que o de Abel. E nisso, quando você pega aqui Apocalipse 14, 6, fala assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz: temei a Iau e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Por quê? Porque nós sabemos que aquele que criou todas as coisas se tornou Iau. Iau, forte e valente. E ele é digno de adoração. Iau, forte, é digno de adoração. E nós vemos que esse que vem voando com o evangelho eterno, pregando para toda a terra, uma representação daquela ave que foi mergulhada no sangue da ave morta. Depois os irmãos acham aí e vai me falar aqui para nós estar lendo. E quando nós pegamos, irmão, voltamos lá em Isaías, quero que os irmãos voltem lá em Isaías 52, 10. Irmãozinho Bruno, Pode falar, minha irmã. ó, quando fala assim que ele está voando, né? E o anjo voava no meio do céu, com o evangelho eterno. Ele está voando porque ele está com Gabriel, né? Exatamente, irmão. Quando você pega uma representação, quando você pega, porque quando você vê a palavra falando, vão estar abrindo, irmão, vão estar olhando aqui, confirmando o que a irmã está falando, Salmo 89.
Salmo 99, irmão. Salmo 99. Salmo 99, 1 fala assim: Iau é rei. Iau é rei. Os povos estremecem. Ele se assenta em querubins e a terra se abate. Iau é grande em Sião. E quando você vai lá em Apocalipse 12, Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5. Fala assim: ela deu à luz um filho, um varão, que rangerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. Viu? Foi arrebatado para junto de Iau e de seu trono. E nós sabemos que quando fala Iau, é aquele que está sendo porta-voz de Iau na terra. E do seu trono é Gabriel, que é o seu trono. E quando você vai lá em Salmos 99, fala. E alguém quer falar alguma coisa, irmão? Não? Então tá. Aí fala aqui. É o áudio da irmãzinha. Vou fechar. Obrigada, irmãozinho Bruno. Salmo. Ok. Irmã Edna, aí você vai em Salmo 99 e fala: Iau é rei, os povos estremecem, ele se assenta em querubins, a terra se abala, Iau é grande em Sião. Por quê? Quando você vê em Salmos 45, o trono é de Iau. O trono é de Iau. E quando você vai lá em Daniel, você vê que esse trono, ele é o quê? Ele é comandado pelo porta-voz de Iau sempre. Sempre foi, irmão. E sempre vai ser eternamente, porque ele fica muito assim, muito grato a Iau. A paz de acha, irmão Bruno. Pode estar falando, irmão. Das duas aves, está lá em Levíticos 14. 14, 6. Lê aí, irmão. Tomará a ave viva e a madeira, o cedro, a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo no sangue da ave imolada, sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado. Talep, tendo a declarado, puro deixará, que voe para o campo a ave viva. Levítico 14. Levítico 14. Exatamente, meu irmão. Exatamente. Para você ver tudo uma representação clara, que foi mergulhado. Aquele anjo que apareceu para o papai Yaush. Foi o que? Mergulhado, estava sempre com o papai Yaush. E nisso foi do agrado de Yau poupá-lo. E vai poupá-lo todos aqueles que agarrarem o anjo. Uma representação de Jacó, que agarrou o anjo. E não soltou até que fosse o que? Abençoado. E nós vemos muitos irmãos largando o anjo, saindo da presença do anjo. Entende, irmão? Abre aí em Daniel. Só um momentinho.
Abre aí Daniel 8:15. O áudio está aberto, irmãzinha Ed. Ainda ficou aberto? Ai, desculpa, pensei que é que eu olhei, estava fechado. Obrigada, irmãozinho Bruno. Deixa eu fechar. Por nada, minha irmã. Por quê? Porque quando nós vemos, irmão, o mensageiro trouxe a revelação sobre as aves estarem na terra, entende? Isso aí é uma revelação do Espírito. Hoje nós entendemos que há assento em um querubim. Entende que os anjos não têm asa, quem tem asa é o querubim. E nós vemos que Lúcifer foi criado perfeito porque era o trono daquele que era perfeito. Ele era o trono de papai e Auxa. E ele não queria mais porque exercer o domínio. Ele não queria mais ser dominado por Ial. Ele queria o quê? Dominar, se posicionando como Ial. Entende, irmãos? E nós vemos que ele vai ser o quê? Precipitado. Vai ser lançado fora. E quando você pega aqui em Daniel 8:15, fala assim: enquanto contemplava esta visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando de pé diante de mim vi um como aparência de homem e ouvi uma voz sobre o Lai gritando e dizendo: Gabriel, explica a visão. E dirigiu-se para um lugar onde eu estava. Viu que ele estava o quê? Gritando para Gabriel, gritando, mas é o que? Aquela palavra, né, irmão? Ô, irmão Bruno. Oi, pode falar, irmão. Eu acabei de pesquisar o que é o Lai aqui. O Lai é um rio. Você sabia, irmão? Oi? O Lai significa rio. Exatamente, um rio. E você vê que é o que? As águas de Siloé. E quando você pega aqui, ele gritando para Gabriel, vai e explica estas coisas. E quando você pega lá em Apocalipse 19, irmãos, abre aí, Apocalipse 19. Ele, novamente, dando o quê? Dando a voz de comando. Apocalipse 19. Ô, minha irmã Edna, sua pergunta foi muito boa, minha irmã. Entende por quê? Obrigada. Meu, tá? Tá. Viu que ele gritou para Gabriel, vai, explica. E quando você pega aqui Apocalipse 19, 17, fala assim: vi depois um anjo que de pé no sol, tomando posse de quê? Tomando posse do nome, daquele nome, Papai Auxa, que Micaial, tomando posse, porque Ial significa sol da justiça. Aí fala: gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu. Viu? O comandante sempre dando a voz de comando. As aves que aceitam. Alguém falou alguma coisa, irmão? Não, né? As aves que aceitam o quê? Que aceita ser dominado, submisso. Viu? Que gritou e depois aqui no final dos tempos ele grita novamente. As aves
direcionando que Gabriel, igual tem vários estudos que o irmão já trouxe, o Espírito já foi revelado sobre até isso, irmão, sobre as aves que estão na terra. Por isso que fala, aonde estiver o corpo, ali ajuntará o quê? As águias. E quando você vê essa passagem aqui, vi depois um anjo que de pé ao sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete de Yahweh, para comer carne de reis, carne de capitães, carne de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livre e escravo, pequenos e grandes. Aqui é o momento de haver o quê? Haver vingança. É o tempo de haver vingança, porque essas aves é diferente das que estão lá em cima hoje. As que estão lá em cima, aqueles querubins que estão lá em cima, eles se alimentam de quê? De maldade, de injustiça. Enquanto os que estão aqui e vão subir, grato a Yahshua, grato a Yahweh, o prazer deles vão em ser fazer justiça, entende, irmão? Vão ser em fazer justiça, em nome de papai. Diferente daquelas que estão lá, que inspira aqueles que deveriam estar pagando. Você vê como que esse mundo só vai de mal a pior por conta do administrador infiel. Pode estar falando, irmã Laís. Rapaz, papai, acho, irmãozinho. Irmãozinho, o que o irmãozinho acabou de falar agora, né? Faz link com Salmos 122, 6. Não, 5. Que vê ler lá, irmãozinho. E ainda está lá no 5, porque os querubins foram criados no quinto dia. Que vê, olha só que tremendo, irmãozinho. E aqui fala dos tronos. Posso estar lendo, irmãozinho? Pode estar lendo. Fala de novo para os irmãos ouvirem. Qual que é a passagem? Essa passagem é Salmos 122. Fala linka bem com o que o irmãozinho falou agora, porque os querubins que vão subir agora, né, daqui à ascensão, são os fiéis, vão fazer justiça, né? E aqui no Salmos 122, no 5, olha só que detalhe importante, no 5, porque a gente sabe que os querubins foram criados no quinto dia, né? Diz assim: pois ali estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Tremendo, irmã. Tremendo. Viu? Eu falo para a irmã que eu nem tinha visto falar esse salmo. Eu nem tinha visto. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta. A irmã Laís trouxe esse salmo que fala dos tronos, né? Remetendo aos querubins. E na palavra em Apocalipse fala que são 24 tronos, e também são tronos dos anciões. Eles são 24 tronos porque são 24 querubins também, ou não? Você entendeu? Tem o que fica por conta de Yahshua, Micael, que é o Gabriel, né? Que sabemos que ele é o trono de Yahshua, Micael. E aí fala dos outros anciões, e fala assim: vi 24 anciões e 24 tronos, no plural, não no singular. E a Laís acabou de ler um versículo, né, em Salmos, que fala de tronos, no plural e não no singular. Seria estes que vão ser honrados? Papai Yahshua, ele age com justiça com todos. E vai pegar aqueles mais excelentes, aquelas aves, e vai o quê? Vai impactar as 24 anciões. Vai ser o quê? Vai ser a locomoção
dos 24 anciões. Entende? Eu pergunto Vão isso. receber uma posição. Exatamente. Irmão, Quando tá você pega os cortando. 24 tronos, remete. Quando você pega os 24 tronos, irmão, são aqui. Irmãozinho, está cortando. Está cortando a sua voz. Fecha o teu áudio, irmã Elaide, que ela melhora. Eu acho que é o áudio da irmã. Quando você vê a questão, irmã, do destacar papai e Alxa, Micael, ele age com justiça, igual quando você pega aqui Apocalipse 19. Apocalipse 19 fala fiel e verdadeiro, combate com justiça. Por quê? Ele age com justiça tanto com os seres da terra, quanto com os seres alados, e também com os anjos. Entende? Aqueles que se destacam é colocado à disposição por os 24 anciões e se tornam o quê? Tronos exclusivos dos 24 anciões. Entende, irmão? São aqueles que se destacaram, aqueles que cooperaram com a obra. E vai ser escolhido por papai Alxa Micael, porque ele conhece os seus filhos, ele conhece os seus, entende? E aqueles que destacaram vão ser exclusivamente dos 24 anciões, entende? Vão ser de uso dos anciões, porque você vê que os reis, eles têm o meio de transporte exclusivo deles, entende? Você pega na Terra tudo uma semelhança, irmão. É um lugar de honra, né, irmão? Exatamente. Você vê que ele não cede o carro, o presidente não cede o carro dele para qualquer um. Entende? É exclusivo dele. É algo particular. Entende? Vai ser esse. E vão ser colocados numa posição de honra. Grato a Alxa. Entende, irmão? E está sendo tudo esclarecido. É maravilhoso você ver que é uma mensagem que eles vão ficar pasmados quando eles começarem a ouvir, ter contato com isso tudo, irmão. E vão desejar ver um sequer do dia do filho do homem. Irmão, só para finalizar, e lá em Isaías... Irmãozinho Bruno, essa Oi. passagem dos Salmos 122 é muito interessante, que o irmãozinho pode estar lendo Deus do início, porque fala da subida, sabe, irmãozinha? É tremendo demais. Deixa eu... Salmo 122 fala assim: que alegria quando me disseram, vamos à casa de Yahweh. Por fim, nossos passos se detêm às tuas portas, Yahweh. Yahweh, construída como cidade em que tudo está ligado. Para onde sobe as tribos de Yahweh. É uma razão para Israel celebrar o nome de Yahweh, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Pedi a paz para Yahweh, que estejam tranquilos os que te amam. Hajam paz em teus muros e estejam tranquilos teus palácios. Por meus irmãos e meus amigos, eu desejo a paz esteja contigo. Pela casa de Yahweh, nosso Yahweh, eu peço felicidade para ti. Muito bonito, né, irmãos? Gratidão, papai. Gratidão, papai. Você aqui 122:5, pois ali estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi, viu? Pertence a Davi. E quando você pega aqui, eu queria só para finalizar, irmãos, porque hoje tem um alimento, tem o estudo de hoje mais cedo, vamos estar ruminando, em nome do papai, irmão. Se dedique, porque se você fala que está ouvindo, você fala que está estudando, e não está, você não está mentindo para Yahweh, você está mentindo para si mesmo. Entende? Você está ferindo a si mesmo.
procura gastar tempo com aquilo que é pão. E não perde tempo, irmão. Não fica com o coração dividido. Porque vai subir só aqueles que vão estar o quê? Vão estar bem esclarecidos, irmão. Vão estar alicerçados. Não fica com o coração dividido, não. Porque não vai haver isso mais lá em cima. Por quê? Porque o reino dividido não prevalece. Por isso que agora até mesmo os querubins, eles teve que o quê? Tem que estar no mesmo espírito, na mesma comunhão. Já tinha aqueles que amavam dar ouvido ao grande príncipe, entende, irmão? Dava ouvido desde lá de cima. E quando hoje nós vemos isso tudo, compreendendo a mensagem, entendendo, igual eu falo para os irmãos, esse estudo, eu estava pensando em um outro estudo, papai que vai conduzindo tudo, entende, irmão? Nada é de nós mesmos, tudo é Yahweh, ele que nos conduz, ele que nos direciona, ele que nos inspira. Quando você pega aqui Isaías 52, cinquenta e dois, 1. Deixa eu ver aqui, irmão, só um momentinho. 52:10. Vamos pegar aqui no 52:10, porque nós temos que estar sempre falando, porque foi da vontade de Yahweh descobrir o braço santo. Descobrir o braço santo. Quando você pega aqui Isaías 52:10, fala assim: Yahweh descobriu o braço santo aos olhos de todas as nações e toda a extremidade da terra. Viram a salvação do nosso Yahweh. Aí continua, ide-vos, sai daqui, não toqueis em nada que seja impuro, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios de Yahweh, mas não saireis apressadamente, não deveis partir como fugitivo, porque Yahweh irá à vossa frente, o Yahweh de Israel será o vosso retaguarda. Viu? Que foi descoberto o braço de Yahweh. E quando você vai lá, quando você vai em Isaías 63, se o braço, você está entendendo sobre o braço de Yahweh, irmão, você vê que aqueles de Esmirna depositaram toda a sua confiança no braço de Yahweh. Depositaram a confiança no braço de Yahweh e não serão confundidos, não serão enganados. Quando você pega aqui, por quê? Porque Yahweh o ama como a menina dos teus olhos. E quando você pega aqui, Isaías 63:5, fala assim: olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio em meu socorro, e minha cólera me sustentou. Que é Lucas, que nós lemos, que o anjo apareceu para aquele momento de muita angústia de papai Yahweh, e o consolou. Esse braço
esse braço veio e o quê? Consolou o papai. E quando você volta aqui em Isaías 52:10, fala que ao descobrir o braço santo aos olhos de todas as nações, e nós temos que mostrar, irmãos, temos que mostrar toda essa nação, direcionar para as águas de Siloé. Igual eu falo para os irmãos, como que nós direcionamos? Justificando, mostrando que estamos o quê? Absolvendo as instruções, a disciplina. Porque quando você bebe da água de Siloé, o povo nota a diferença em sua vida. Eles notam. Por quê? Porque é a sabedoria que está nos instruindo. É a sabedoria que está nos instruindo. Uma das faces de Yahweh. Eu falo para os irmãos, vai desprezar essa grande oportunidade que Yahweh está te dando? Vai abrir mão? Você vê que Papai Yahshua veio o quê? Veio sem formosura. Quando você pega aqui, ó, Isaías 53. Igual quando você pega Isaías 53:1, e quem creu naquilo que ouvimos, e a quem se revelou o braço de Yahweh, porque o braço de Yahweh se revelou a nós, e naquele momento, ele o que? Consolou o papai. Ele consolou o papai Yahshua. O papai Yahshua veio o quê? Sem formosura. O povo olhava e falava, ele que é o Mashiach. Você vê que até aquele que era celestial, aquele querubim infiel, até ele desprezou o papai, querendo que o papai o que se prostrasse aos pés dele, querendo subjugar o papai. Entende, irmãos? E você vê os tempos de hoje, desprezando a água de Siloé, desprezando o mensageiro de Filadélfia, e você vê, irmão, você vê pela mensagem, pela inspiração que ele tem, pelo que nós temos, pelo que Yahweh nos deu, a inspiração até de gravar, irmãos. Para que nós estamos gravando, irmãos? Isso é para alimentar a fé daqueles que ficarem para a tribulação, porque não vai haver nem vai dar para eles o quê? Para eles ter essa comunhão, que nós estamos sendo privilegiados, irmão. Estamos sendo privilegiados, porque o sacrifício perpétuo está conosco. Mas quando o sacrifício perpétuo for tirado, entrará o quê? O sacrifício abominável, porque tudo se repete, nada é novo. Nós saímos lá de cima, aí entrou o sacrifício abominável, Jesus. Porque até então, nós o que guardava o santuário e viemos para a terra. E quando nós subir, toda essa terra vai ficar o quê? Iluminado, vai ver quem estava com a razão. Nós vemos que tudo está correndo conforme a vontade de Yahweh, irmão. Os negócios estão indo bem. A esposa olha e fala assim, os negócios estão indo bem. Gratidão, papai, irmãos. Essa é a mensagem de hoje. Eu falo para os irmãos que eu fico muito feliz, irmão, de ver os irmãos participando da live. Porque o marido, só para finalizar, vamos lá em Provérbios. Provérbios 31. O mensageiro, ele leu essa mensagem, Micael,
ele leu essa mensagem, falou tanto comigo, irmãos. Provérbios 31, da esposa. Ele leu, e nisso eu estou sempre lendo ela. Por quê? Porque Filadélfia é a mulher de valor. É a mulher de valor, irmãos. Quando você pega aqui, ó, Provérbios 31, 21, fala assim, 31, 21, Provérbios 31, 21, fala assim, se neva, não teme pela casa, porque a casa, lá em cima, onde que nós morávamos, nós sabíamos que iam que descer e nós iria voltar, mas iria voltar quando nós cumprir o quê? O nosso dever, cumprir o que nós fomos o quê? Fomos enviados para que fosse cumprido, para agir conforme a vontade de Yahweh. E quando você pega aqui, 31... O vídeo travou só para mim ou para... Provérbios 31, 21. Quem falou? O irmão está com áudio ruim? Melhorou, irmão? Então vamos estar lendo aqui, irmão. Provérbios 31, 21 fala assim, se neva, não teme pela casa, porque todos os criados vestem roupas forradas. Tece roupa para o seu uso e veste-se de linho e púrpura. Na praça, o seu marido é respeitado quando está entre os anciões da cidade. Viu que, por conta da mulher, há respeito para o marido? Eles respeitam o marido? E nós vemos que está naquele momento, irmão, que estão de longe observando, porque essa comunhão que nós temos não há em outro lugar nenhum. A comunhão sincera, verdadeira, não há, irmãos. Eles vê, ainda não entendem, por conta da fama, por conta do orgulho. Não consegue, irmão, eles não conseguem o que ver, eles não conseguem ver, mas eles vê que algo está acontecendo diferente no nosso meio. Ele vê o agir, eles ficam de longe observando. Ficam de longe observando, entende? Porque nós vemos que aqueles rapazinhos, ele ficava aqui de longe, sempre observando, tanto que viu a subida de Elias, senão não tinha falado, sobe careca, entende, irmão? Então, eles ficam de longe observando, fica de longe. E nós somos o que? O exemplo, a coluna e sustentáculo da verdade, Filadélfia. E na praça, nós vemos aquele que prega pelas praças, a respeito por ele, por conta da esposa. Então, eu falo para os irmãos se dedicarem a trabalhar na obra, porque você vê que a noiva é o quê? A esposa, ela é trabalhadora. Ela é trabalhadora, ela não se acomoda. Pelo contrário, está sempre trabalhando, cuidando dos seus criados. Cuidando dos seus criados. Dos servos. Entende? Sempre trabalhando. Sempre costurando. Sempre dando ao papai Alcha. Pode falar, irmão. Isaías 52, 12, que fala assim, mas não a vez de sair apressadamente, não deveis partir como fugitivo, porque irá a vossa... Igual o irmão leu aí. Faz link com a saída de marcha lá, quando ele ia atravessar o Mar Vermelho, que a coluna Iau ia na frente deles,
E a coluna de nuvem e a coluna de fogo ficaram na sua retaguarda também? Exatamente, irmão. Exatamente. E nós vamos, quando você pega essa passagem, Marcha, é igual nós vemos sobre o maná caindo, sobre Filadélfia dá exatamente na sexta era. Entende? Tudo é uma representação, coluna no tempo, porque hoje nós estamos representando que o tabernáculo e é móvel. E é móvel. Pode ver nós nesse deserto, quando nós é desprezado. Não, vocês não vão reunir na minha casa mais, não. Aí nós temos o quê? Que desmontar todo o tabernáculo e levar para outro lugar. Entende, irmãos? Tudo uma representação, mas aqueles que permanecer fiel vai ser coluna no tempo de Yahweh. Eu falo para os irmãos, foi luta, prova, porque trabalhar, igual o mensageiro trouxe hoje, trabalhar a terra não é fácil. Mas, igual fala em Salmo 126, nós vamos lançando a semente. Vamos estar lendo, irmão, para finalizar, em nome do papai. Em nome do papai, Salmo 126. Salmo 126, para estar finalizando. Em nome do papai Yaush. Porque hoje tem o estudo de hoje cedo, irmão, de domingo. Um estudo rico, maravilhoso. Direto da fonte. E vocês que estão ouvindo, vem para Irmão, ficou mudo? Sim, irmãzinha. Eu acho que caiu. Não sei, travou, né? Irmãozinhos, vamos invocar? Sim. Vamos. O papai, vamos pedir para o papai repreender. Yausha. Yau. Yausha. Yausha. Porque tu é nosso Pai. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Papai, repreenda, papai, tudo que esteja atrapalhando a nossa live. E assim seja. Capaz de Yaush, meus irmãos. Vão estar lendo aqui, para finalizar, em nome do papai. Caiu aqui, porque o outro celular carregou, mas já tinha outro preparado aqui, se caso isso acontecesse. Salmo 126, para estar finalizando, fala assim: quando Yahweh fez voltar os exilados de Sião, ficamos como os que sonham. A boca se nos encheu de riso e a língua de canções. Até entre as nações se comentava: Yahweh fez grandes coisas por ele. Yahweh fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Yahweh faz voltar nossos exilados como torrente pelo Negueb. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio canções. Vão andando e chorando ao levar semente e voltam cantando, trazendo seus feixes. E tem a tradução que fala júbilo, com júbilo, porque o ano que vem é o ano jubilar, o ano jubileu. Gratidão, irmãos. Então, falo para os irmãos estar sempre lembrando das promessas do papai. E não fique com o coração dividido. Por quê? Porque não prevalece. Se ficar dividido, não vai prevalecer. Tem que estar o quê? Bem alicerçado. Em nome do papai Yaush. Gratidão, irmãos. Vamos estar finalizando, então, em nome do papai Yaush. Assim seja. Assim seja. Então, vamos estar Que assim seja.
Eu falo para os irmãos estar estudando, ouvindo os áudios. Tá, então, dando gratidão Irmão Bruno, por essa live maravilhosa. Ninguém irmão falou alguma Bruno, coisa? Pode falar, irmão. paz de alça. Paz de alça, irmão. Cleiton. Acho que sua tela tá fechada aí, o vídeo. Tá? Só queria ler uma passagem aqui que você falou do ano jubileu, ano jubilar, né? Pode estar falando. Em Levítico 25:10, diz assim, ó: declararei santo o 50º ano, ou seja, o ano 50, e proclamarei a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. O versículo 11 diz: o 50º ano será para vós um ano jubilar. Né? E o 13 diz assim: neste ano jubilar, tornará cada um a sua possessão. E aí vemos que o tempo de Filadélfia na Terra são de 1260 dias, né? E hoje, dia 28, já passaram-se 865 dias. Então, hoje, dia 21/8/2022, para completar o tempo de Filadélfia, falta apenas 395 dias. E assim a paz de Alcha. A paz de Alcha, irmão. Assim seja, irmão de Cleiton. Esteja sempre lembrando das promessas. Igual está sem a câmera aí, irmão, não tem problema não. Que não é eu que tenho que tem que aparecer aí, ó, tá dando para ouvir minha voz. E o que acontece? Eu falo para os irmãos lembrar sempre uns dos outros, que a edificação do teu irmão seja a tua inspiração, entende? Que você venha estar o quê? Procurando que o seu irmão venha edificar, venha crescer em graça e conhecimento. Em nome do Papai, que essa seja a nossa inspiração também, porque amar o teu próximo como a ti mesmo. Esse também é um dos maiores mandamentos. Entende, irmão? Então, falo para os irmãos, amar o teu próximo como a ti mesmo. E assim seja. E o irmão trouxe aí o nosso tempo nessa terra. O nosso tempo que estamos aqui, porque tem um tempo estabelecido para Filadélfia. O filho varão foi arrebatado para junto de Iau. Para junto de Iau. E nós entendemos que é o braço de Iau. O braço de Iau, Micael, o grande príncipe, a grande estrela. Gratidão, papai. Então vamos estar dando gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yalcha, grato a Yalcha. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. E Yalcha te abençoe e te guarde. Assim seja feito. Pode estar falando, irmãos. E Yalcha te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. E Yalcha seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, 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 grato a Yalcha. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Adorado somente Yalcha. Aleluia, adorado somente Yalcha. Aleluia, adorado somente Yalcha. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Urial e por Yalcha. Urial e por Yalcha. E assim seja a vontade do Papai Yalcha. Assim seja, meus amigos. Assim seja.
Bruno, pode abrir seu microfone. Boa noite, meus irmãozinhos. Que algo abençoe a semana que os irmãos e Papai Alcha. Obrigada, seja, irmãozinho. irmão. Bruno. Que assim seja, irmãozinho. Paz de Boa papai. noite, irmãzinha Tamires. Que assim seja, irmão Bruno. A paz de Deus, paz de Alcha para todos aí, tá bom, gente? Irmãozinho Davi. Irmãozinho André. Paz de Alcha. Paz de Alcha, boa noite a todos. Irmãzinha Davi.